Olá! Nós estamos começando a primeira unidade de contabilidade. Ao longo dessa unidade, você vai compreender e se familiarizar com os fundamentos dessa ciência. Além de uma introdução básica sobre contabilidade, em cada sessão nós vamos ver os conceitos de patrimônio, demonstrações financeiras e contas patrimoniais. Você ainda vai ter a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre análise patrimonial, demonstrações contábeis e partidas dobradas. Então, vamos começar? Antes de mais nada, é importante lembrarmos que contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio. Em outras palavras, essa é uma ciência que busca coletar, registrar, interpretar e resumir dados, informações e fenômenos que afetem o patrimônio. Podemos entender patrimônio nesse sentido, como o conjunto de 3 elementos básicos: bens, direitos e obrigações. Os bens são as coisas úteis que são capazes de atender a empresa. Nesse caso, nós temos os bens tangíveis, que têm forma física palpável, como veículos, imóveis, estoques e máquinas. E os bens intangíveis, ou não palpáveis, como as marcas e patentes. Já os direitos são os bens que pertencem à empresa, porém não estão em poder dela. Um exemplo disso é o dinheiro na conta corrente bancária. E as obrigações são, de certa forma, o inverso dos direitos. São os bens em poder da empresa que pertencem a terceiros. Um exemplo de obrigação é o pagamento de um empréstimo, por exemplo. O responsável pelo trabalho contábil, como você já sabe, é o contador, que pode atuar tanto para pessoas físicas quanto para entidades ou empresas. Mas podemos dizer que são as empresas que realmente precisam do trabalho contábil, não só para sobreviver, como também para crescer. Para ter uma ideia melhor de como isso funciona, vamos ver na prática. Como a contabilidade se articula dentro de uma empresa? Confira aí. Viu só? Você já pensou na importância que a contabilidade tem no nosso dia a dia? Se levarmos em conta a quantidade de empresas que movimentam a economia do nosso país? É bom lembrar também que no Brasil, por lei, todas as empresas devem manter algum tipo de contabilidade, o que deixa nosso tema ainda mais importante. E é justamente dentro do contexto empresarial que se encaixa a SR dessa unidade. Para aprofundar nossos conhecimentos nessa SR, vamos acompanhar o analista contábil Carlos, contratado pela empresa Alfa, que atua no setor químico há mais de 15 anos e enfrenta as turbulências do cenário financeiro, com queda de seus números no último trimestre. Ao longo das 4 SPs da unidade, vamos ajudar Carlos a explicar aos seus gestores a influência da contabilidade na melhoria dos números da empresa, calcular e regularizar o patrimônio líquido da Alfa, apresentar um demonstrativo patrimonial e financeiro do mês vigente, apurando o resultado patrimonial e emitindo um relatório simples. E, por fim, fazer um novo balanço patrimonial, apurando os novos saldos das contas contábeis patrimoniais. Lembre-se que essa vai ser uma ótima oportunidade para praticar e aplicar toda a teoria da unidade em uma situação do cotidiano profissional. Muito bem, agora é a sua vez. Acesse o livro didático, as web-aulas e todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não deixe também de acessar as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Olá! Nós estamos chegando ao final da primeira unidade de contabilidade. Ao longo dessa unidade, nós estudamos o conceito de patrimônio e, consequentemente, os conceitos de bens, direitos e obrigações que se desdobram dele. Entendemos o que são e como funcionam as demonstrações financeiras e contas patrimoniais. E vimos que a contabilidade está presente em todas as atividades de uma organização, sejam elas financeiras, contábeis ou tributárias. Também entendemos o que é patrimônio líquido e como analisar as contas e resultados patrimoniais de uma empresa. Já na SR dessa unidade, ajudamos o analista contábil Carlos, contratado pela empresa do setor químico Alfa, a propor soluções para lidar com uma crise financeira. Vamos lembrar qual foi o nosso desafio em cada uma das SPs? Na SP1, observamos que a empresa Alfa não vinha aplicando corretamente os princípios contábeis, distorcendo o conceito de regime de competência.
Então, algumas possibilidades seriam que Carlos apresentasse aos executivos da empresa os princípios e objetivos da contabilidade e enfatizasse que os princípios são regras da contabilidade que devem ser cumpridos, de acordo com a legislação. Afinal, o objetivo da contabilidade é o controle do patrimônio. Já na SP2, ajudamos o analista a calcular o patrimônio líquido da Alfa. Para isso, sugerimos que ele selecionasse as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido da empresa, apurasse o seu patrimônio líquido, atualizasse o patrimônio líquido com o valor referente aos registros não contabilizados e determinasse a situação patrimonial líquida da empresa. Ao considerar estes elementos, Carlos teria condições de apurar e atualizar o patrimônio líquido da empresa, permitindo que seus registros fossem regularizados e que a empresa conhecesse, de fato, sua realidade financeira. Assim, estaria preparada para enfrentar as oscilações do mercado com segurança. Já na SP3, apresentamos um demonstrativo patrimonial e financeiro do mês, apurando o resultado patrimonial e emitindo um relatório simples. Para isso, partimos da ideia de que o patrimônio líquido é igual à subtração dos saldos de contas contábeis patrimoniais do ativo pelos saldos de contas patrimoniais do passivo. Por fim, na SP4, ajudamos Carlos a fazer um novo balanço patrimonial, apurando os novos saldos das contas contábeis patrimoniais. Nesse caso, utilizamos a ideia de que, em cada fato contábil registrado através de um lançamento contábil, a subtração dos débitos e créditos deverá ser sempre zero. Para concluir essa unidade, nós temos um desafio especial. Você é capaz de encontrar a resposta para o problema a seguir? A revendedora de embalagens Cumbuca comprou a um preço de R$30 mil um rolo de plástico bolha para revenda. Manteve o rolo sem uso em sua loja durante 45 dias e no 46º dia efetuou a venda dele por R$38 mil. Como o produto comprado pela revendedora era da filha de um dos donos da loja, ele solicitou à contabilidade que só efetuasse a contabilização no ato da venda. Sendo você o outro sócio, tomando conhecimento do assunto, o que você faria nessa situação? Pense sobre essa questão e discuta a resposta com seus colegas. E não deixe de consultar o seu livro didático e outras fontes bibliográficas para tirar as suas dúvidas e ampliar o seu conhecimento sobre o tema. Por fim, não deixe de responder também aos questionários das pré- e pós-aulas, disponíveis no seu ambiente virtual. Eles são muito importantes para o seu aprendizado. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!